Neste Brasil de tanta diversidade, uma delas é a de crença. E por isso mesmo, nós temos as maiores nações de Umbanda e Candomblé de todo o mundo. E para falar um pouco mais sobre essas religiões afro-brasileiras, a gente recebe hoje aqui o Babalorixá Iamifé do Oxum, que está visitando Ponta Grossa e veio aqui bater um papo sobre isso com a gente. É um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com você. Babá, a Umbanda e Candomblé são basicamente a mesma religião ou não? São diferentes? Não. A Umbanda e o Candomblé são duas religiões diferentes, embora que tenham a mesma origem ritualística da africanidade, das religiões, dos cultos tribais nativos das diversas regiões de África. A diferença fundamental que eu posso dizer da Umbanda para o Candomblé, assim visível, que a Umbanda ela é uma religião que foi se amoldando, foi se ajustando, ela foi se fazendo ao longo de alguns anos, posso dizer de uns 100 anos para cá, ou um pouco mais, integrando cultos de natureza africana, outros dos ameríndios brasileiros, e segue a doutrina de Allan Kardec, o espiritismo de Kardec, com um conteúdo, elementos muito poderosos da própria Igreja Católica. Portanto, é uma religião mestiça, é uma religião que incorpora muitos outros elementos, e uma diferença fundamental entre o Candomblé e a Umbanda é que a Umbanda trabalha, ela manipula espíritos ancestrais, seres ancestrais, espíritos que tiveram uma vida terrena, que viveram, tiveram a experiência humana, ao passo que o Candomblé lida com seres, com entidades, divindades, que não tiveram uma vida humana, são eternamente vivos, porque a própria natureza são os orixás. É a energia, a essência que anima cada um dos elementos, cada uma folha, cada ser que vive. E você está aqui para atender as pessoas, né, que queiram consultas, e você veio também para ajudar na fundação de uma nova casa de candomblé aqui em Ponta Grossa. Como é que vai ser isso? Eu visito Ponta Grossa já desde 2000, e ao longo desses anos eu venho procurando implantar em Ponta Grossa uma casa de candomblé puro, de Queto, de nação Quetu, porque o candomblé também se divide em diversas nações, né? Que vai das regiões da África que se instalaram no Brasil. Então, eu sou de candomblé Quetu e eu venho trazer o candomblé Quetu para o Brasil. Para o Brasil não, minto, para Ponta Grossa. Embora que eu já tenha ouvido dizer que existe uma casa, ou parece que duas, de Queto, que também está começando a dar seus primeiros passos. Mas eu venho trazer o candomblé Quetu, efetivamente, até com o pessoal de São Paulo, Salvador, para dar suporte até que as casas aqui em Ponta Grossa, as que eu estou fundando, venham a ter sua independência e autonomia completa. E a Umbanda, o Candomblé, as religiões afro, quando os negros escravos queriam fazer os seus cultos aqui, eles sofriam muito tipo de represália pela cultura europeia, pelos colonizadores. Exato. E acabou resultando no sincretismo religioso que a gente vê, né, a associação dos orixás com os santos católicos. Hoje, nesse nosso Brasil de hoje, como é que está a situação das religiões afro-brasileiras? Ainda existe muito preconceito? Olha, nós estamos falando de duas coisas diferentes, sincretismo e preconceito. O sincretismo, foi bom você ter citado o sincretismo, porque a terceira fase do sincretismo tem 3 momentos importantes. Não vou esmiuçar isso porque demandaria muito tempo. O sincretismo, ele teve 3 momentos importantes, que começa com a necessidade de mascarar a religião africana no Brasil pela Inquisição, que nós pegamos no final da Inquisição, né? Teve um outro momento que esse primeiro sincretismo foi estabelecido pelos próprios negros africanos. O segundo momento do sincretismo foi a assimilação do filho do escravo, do filho do africano, já o negro brasileiro. E o terceiro momento do sincretismo foi quando, na abolição da escravatura, a Igreja Católica visando continuar um trabalho escravo, velado,
com os negros libertos, ela impõe a sua crença, a sua adaptação dos santos católicos às divindades africanas. Então, no terceiro momento do sincretismo, é que começa o processo embrionário da Umbanda, que os negros, netos e filhos de africanos começam a entender, por exemplo, São Jorge como Ogum, começam a entender Nossa Senhora da Glória como Iemanjá, começam a entender Jesus Cristo como Oxalá. Então, quando se fala de Oxalá, a imagem que se vem à mente é de Jesus Cristo, para o negro já brasileiro, neto, filho do africano. Então, é o primeiro processo, o embrionário da Umbanda, que aí depois os bisnetos, os outros descendentes de africanos, vão, quando chegam os imigrantes para o Brasil, trazendo, os italianos especialmente, trazendo o catolicismo com toda a força, e aí os franceses trazendo, franceses, ingleses e italianos, trazem o espiritismo de Kardec para o Brasil. Aí tem um episódio, tem uma história romântica até muito bonita, não sei até que ponto isso é verdadeiramente o princípio da Umbanda, o marco da Umbanda. É uma história de um senhor lá no Rio de Janeiro que tem uma história linda e dali surge a Umbanda, com um elemento muito forte, com conteúdo muito forte do espiritismo de Kardec. Então, aí nós estamos falando do sincretismo. O sincretismo, ele foi responsável, e hoje nós sofremos um pouco essa influência do sincretismo, que confunde a mente das pessoas, do branco que está inserido dentro da religião africana. Ao passo que a cultura africana, a cultura ioruba, a cultura negra, a identidade negra no Brasil, ela se faz através do sincretismo como máscara de proteção da sua própria identidade. Agora, o indivíduo branco inserido na realidade afro-religiosa, no princípio, no primeiro momento deles, confunde-se a imagem, os conceitos que se tem dos santos católicos como seres que tiveram experiência humana, terrestre, vida humana, com a realidade africana, que estaria mais próxima da teoria da física quântica, quando se fala de energia, quando se fala de matéria escura, de energia escura, de forças do universo, que existe embasamento científico. Fui criticado num jornal, fui criticado por um leitor do jornal, que o candomblé não tem embasamento científico, entende? Mas se a gente for olhar o candomblé dentro de uma realidade física, de uma realidade quântica, científica, você vai perceber que negros africanos há 5, 10 mil anos atrás já cultuava uma descoberta que hoje assusta e abala toda a ciência mundial, percebe? Então, agora falando de discriminação e preconceito, nós sofremos um preconceito não somente pela religião. Existem muitos fatores. Resumir que o preconceito, a discriminação do negro reside na religiosidade seria, sim, um absurdo. O preconceito existe no Brasil em todos os sentidos, em todas as ramificações, existe preconceito de tudo. O negro sofre preconceito por ser negro, a discriminação está calcada na negritude, na cor da pele, está em o negro condição socioeconômica, ter se sujeitado, se submetido, na época da escravatura, ao trabalho escravo, a todo tipo de repressão, de surra, de torturas, né? Mas a religiosidade africana, que ficou desde a época inquisitória, desde a época da colonização portuguesa, ficou associada a cultos satânicos, demoniologia, essas coisas que não faz parte de nós, mesmo porque para o negro, para o africano e para o candomblé, é humanamente inconcebível a ideia de diabo, a ideia de Satanás. É impossível existir um ser que se ouse disputar com Deus o poder sobre todo o universo. Essa ideia
entende? Criada por outras culturas, confronta a ideia da onipotência do Todo-Poderoso, de Deus, do Criador. Então, quer dizer, se Deus é o Todo-Poderoso, nada pode competir, concorrer, nem afrontar Ele. Tudo sai dele e volta para Ele. Babá, e a gente sabe que a Umbanda, o Candomblé, no caso que você representa, trabalha também com previsões. E claro, nós queríamos explorar você com previsões aqui no programa, mas o tempo da nossa entrevista, infelizmente, já está encerrado. Então, eu gostaria de saber, as pessoas que quiserem fazer uma consulta espiritual com você, previsões, aonde que procuram, se você está atendendo as pessoas, como é que é? Eu estou atendendo aqui em Ponta Grossa, no Jardim Carvalho. Quem quiser fazer um contato, pode ligar no meu celular da TIM, que é o 9905-2357. 9905-2357. E tem o telefone fixo do local onde estou atendendo, que é 3243 1087. 3243 1087. Então, tá certo, eu agradeço demais a sua presença, lhe desejo uma boa estada em Ponta Grossa, Obrigado. Sucesso aí, nós estamos sempre à disposição para divulgar. Obrigado.